Essa é uma manhã sempre especial, quando nós estamos diante da mesa do Senhor. Nessa manhã poderemos cumprir uma das ordenanças de Deus para nós. Ele nos deixou duas: o batismo e a ceia. E a ceia ele disse que deveríamos fazer até que Ele venha. E a ceia, irmãos, é um memorial. Para nós batistas, assim nós entendemos, é um memorial. Nós vamos trazer à nossa memória aquilo que Jesus fez por nós. O seu sacrifício naquela cruz, em que Ele entregou a sua vida, morreu por mim e por você, para que hoje a salvação em Cristo estivesse disponível a todos nós. Para nós batistas, nós entendemos que a ceia, o pão é pão mesmo, não tem nenhum poder místico ali. O vinho, que nesse nosso caso aqui, o suco de uva, é suco de uva. Mas o pão representa o corpo de Jesus, que foi pregado naquela cruz, e entregou e levou sobre si as nossas dores, as nossas enfermidades, os nossos pecados. E o seu sangue vertido naquela cruz nos torna alvo mais do que a neve hoje, porque Ele nos lava, nos redime e nos purifica de todo o pecado. E nessa manhã de cedo, Senhor, irmãos, eu escolhi para falar sobre comunhão. Aos domingos pela manhã nós temos olhado para a igreja primitiva. Olhamos um pouquinho sobre a vida de oração da igreja primitiva, como que era aquela igreja orando, e vimos que a oração para aquela igreja, irmãos, era um estilo de vida, não era apenas um programa, mas a vida deles se refletia na vida de oração que aquela igreja tinha, e por causa disso, de maneira extraordinária, Deus operava através daquela igreja. Aprendemos também, irmãos, que a igreja primitiva era uma igreja que evangelizava, uma igreja que onde estava, por onde passava, anunciava Jesus Cristo o Salvador. E nessa manhã eu quero olhar para a igreja primitiva e aprender sobre comunhão, porque a comunhão do povo de Deus, irmãos, é algo muito especial, é algo muito tremendo, irmãos. A comunhão, irmãos, eu diria até que ela é terapêutica, porque quando nós chegamos às vezes aqui na casa do Senhor, às vezes estamos desanimados por alguma coisa, estamos entristecidos por alguma coisa, mas receber um cumprimento do irmão, receber um abraço, louvar ao Senhor, irmãos, isso traz revigor para nós, traz ânimo novamente, irmãos. A comunhão é algo terapêutico em nossa vida. E a comunhão da igreja do Senhor é melhor ainda, porque não somente nós estamos aqui nessa manhã, mas Jesus está aqui conosco também. Então, irmãos, a comunhão faz toda a diferença em nossa vida. Mas não é uma comunhão normal, comum, como outra qualquer, não. A comunhão da igreja, ela tem que exceder tudo isso. Ela tem que ser maior que tudo isso. A comunhão da igreja não é só nos momentos de alegria, nos momentos bons, não. A comunhão da igreja é em todos os momentos. Porque nós devemos nos alegrar com os que se alegram, mas devemos também chorar com os que choram. Paulo nos fala sobre isso em Romanos. E eu queria ler um texto bem conhecido, Atos capítulo 2, a partir do verso 42 até o verso 47. É um texto conhecido, mas que quando eu penso na igreja primitiva, sempre ele vem à minha mente sobre a comunhão dessa igreja. E mesmo assentado como os irmãos estão, nós queremos fazer uma leitura alternada nesse momento, que diz assim a palavra de Deus: eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, ao partir do pão e às orações. Os irmãos os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. Todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo, partiam o pão em casa e juntos participavam das refeições com alegria e sinceridade de coração. Amém. Que Deus nos abençoe na leitura da sua palavra nesta manhã. Como nós falamos de comunhão, e Jesus usa
e a palavra de Deus nos ensina que a igreja é como um corpo. E qualquer parte do nosso corpo, irmão, se ele estiver fora, ele perde a sua vida. Qualquer pedaço do nosso corpo, se ele não estiver em comunhão com o corpo, ele deixa de ser corpo, ele vai se deteriorar, ele vai estragar muito rapidamente. 1 Coríntios capítulo 12, o verso 12 e 13, nos fala sobre isso, que a igreja do Senhor é um corpo. Ora, como o corpo é somente um, mas tem muitos membros. Todos os membros do corpo, embora sejam muitos, são um só corpo, assim também é Cristo. Pois também todos nós fomos batizados em um único Espírito, para constituir um só corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, a todos nós foi dado beber de um só Espírito. Irmãos, essa analogia ela é muito boa, porque de fato a igreja é um corpo, e se nós olharmos para o nosso corpo, irmãos, cada membro é diferente um do outro. A mão não é pé, o olho não é boca, nós somos diferentes, e dentro da realidade da igreja, irmãos, nós também somos diferentes. Só tem alguém igual aqui nessa manhã. Hoje, na nossa classe de discipulados, em determinados momentos, falamos um pouquinho sobre isso, que nós somos diferentes, e na hora até brincamos, Felipe e Rebeca, gêmeos, mas bem diferentes, né, Daniel? Bem diferente um dos outros. Se eles irmãos nasceram na mesma gestação, cresceram juntos na mesma barriga ali e são diferentes, imagine nós, irmãos, nós somos diferentes. Mas isso não quer dizer, irmãos, que a gente não possa viver em comunhão, que não possamos viver em unidade. E temos que entender, irmãos, que unidade é diferente de uniformidade. Unidade é uma coisa, uniformidade é outra. Nós não somos uniformes, mas nós temos que ter unidade. E a unidade, irmãos, não é algo que vem por acaso. A unidade requer esforço. Para irmãos, para ter falta de comunhão, a coisa é rápido, é muito fácil. Você pode ver na sua casa, irmão, se de manhã, já ao tomar o café ali, se um der uma palavra um pouco atravessada para outro, irmãos, você já, a comunhão já naquele dia ali já foi embora. Ela já é uma palavra às vezes, é uma coisinha de nada. Imagina aqui, irmãos, nós somos muitos. Então, irmão, para ter comunhão tem que ter esforço. Não ache que ela vai vir de maneira natural, espontânea, não. Nós precisamos lutar pela comunhão, para estarmos unidos, mesmo quando às vezes algumas coisas acontecem que nós às vezes não gostamos muito, mas mesmo assim devemos permanecer em comunhão. Efésios capítulo 4, verso 4, eu acho, Mariana, ou 3, fala sobre isso, que nós precisamos nos esforçar, isso, façam todo o esforço, para conservar a unidade do Espírito, pelo vínculo da paz. Para que a igreja de Cristo, irmãos, tenha comunhão, para a igreja de Cristo tenha unidade, irmãos, há uma necessidade de comunhão, de esforço, para que isso possa acontecer. E como eu disse, irmãos, nós somos diferentes, nós gostamos de coisas diferentes. Por exemplo, eu não gosto de pizza, mas eu sei que tem muita gente aqui embaixo que deve gostar de pizza, não é isso? Tem muita gente que deve gostar, mas eu não como pizza. Então, assim, mas isso sou eu. Talvez eu devo estar na minoria aqui, não é isso? Nesse salão aqui hoje que não come pizza. Deve ser um dos poucos, não é isso? A maioria gosta de pizza. Mas eu gosto de feijoada. Inclusive hoje à noite tem na cantina dos homens, tem feijoada hoje à noite aí, que eu já sei, aí já falou a minha língua, entendeu? Mas eu sei que tem gente aqui, quando você fala de pé de porco, orelha de porco, já não gosta de chegar nem perto da panela. Mas isso não quer dizer que não possamos ter unidade, não possamos ter comunhão, e que não possamos inclusive partilhar da mesma mesa, e de estarmos juntos uns com os outros. Somos diferentes, mas nós precisamos ter unidade, precisamos ter comunhão. E isso, irmão, não é algo que vem de maneira natural, é algo que requer esforço de nós. Nós precisamos lutar para que estejamos sempre unidos uns com os outros, mesmo quando às vezes as coisas não estão bem, mesmo quando as coisas não estão acontecendo às vezes do jeito que eu gostaria, porque cada um tem o seu jeitinho, irmãos. Cada um tem o seu jeitinho, cada um tem as suas manias. A gente vê isso no próprio casal dentro de casa, a gente vê isso nos filhos. Cada um tem o seu jeitinho, a sua mania. Mas nós precisamos superar essas dificuldades, nós precisamos superar essas diferenças, porque nós queremos estar juntos, porque a comunhão agrada ao Senhor.
Salmo 133:1 diz o quê? Ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam união. Deus se agrada disso, irmãos, quando Ele vê o povo dele viver em união, quando nós estamos em comunhão. E olha uma coisa, irmãos, a nossa unidade, a nossa comunhão, ela vai impactar inclusive os de fora. E isso precisa acontecer, irmãos, porque às vezes em um determinado momento, se nós não nos policiarmos, nós vamos ser igual, é como se fosse porco e espinho, um furando o outro. Mas a gente precisa lutar, irmãos, para que a gente possa de fato cuidar um do outro, acolher um outro e respeitar as nossas diferenças, que são coisas mínimas. Se um gosta de pizza, outro gosta de feijoada, que diferença vai fazer isso? O importante é nós estarmos juntos na comunhão do Senhor, caminhando na igreja do Senhor, servindo ao Senhor, porque esse momento de estarmos juntos aqui na casa do Senhor, em todas as atividades da igreja, é um momento muito especial. E como eu disse, irmãos, a comunhão ela é terapêutica. E como nós estamos precisando às vezes disso, irmãos, como nós estamos precisando desse cuidado, de receber uma boa palavra do outro, de receber um bom encorajamento. E a comunhão ela precisa ser construída dessa maneira na nossa vida, no nosso dia a dia. Mas eu queria olhar para o nosso texto base, a partir do verso 42, irmãos, do capítulo 2 de Atos, ele diz que eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e se dedicavam ao quê? À comunhão. Mais uma vez, irmãos, o texto da palavra de Deus reforça que há uma dedicação. Paulo, escrevendo aos Efésios, falou que há um esforço, e aqui diz que há uma dedicação. Tem que se dedicar para isso, irmãos. Você tem que lutar para que isso possa acontecer. Como eu já falei, irmãos, para desunião, para acabar com a comunhão, é a coisa mais fácil que tem, irmãos. É uma palavra que a gente diz um para o outro, já destruiu tudo, já acabou, entornou o caldo. Mas eu quero dizer, irmãos, que para construir a comunhão requer muito mais esforço, muito mais trabalho. Mas eu quero dizer que vale a pena estarmos unidos uns com os outros. Vale a pena, irmãos, ajudarmos uns aos outros. Vale a pena caminharmos uns com os outros. E esse texto diz, irmãos, que aquela igreja primitiva, que Atos ali narra exatamente a história da igreja primitiva, que eles se dedicavam à comunhão, inclusive, irmãos, no partir do pão. Aqui hoje vamos participar da ceia do partir do pão, mas ali transcendia isso aqui, porque a igreja ela estava sempre muito unida, compartilhava momentos de estarem juntos, vivendo isso. Então esses são momentos agradáveis também de nós partilharmos dessas experiências. Nós devemos, irmãos, estar em comunhão também através das orações, porque a Bíblia diz o quê? Que nós devemos orar uns pelos outros. A nossa comunhão, irmãos, ela é permanente. E a nossa comunhão também deve acontecer em relação ao ensino, ao estudo da palavra de Deus. Por isso nós temos as nossas EBDs, temos as nossas classes, para que a gente possa aprender juntos a palavra de Deus, para que nós possamos crescer nos ensinos da palavra de Deus. E o verso 43, ele fala, irmãos, que todos estavam cheios de temor. A comunhão, irmãos, gera temor em nossas vidas. E a Bíblia diz, irmãos, que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Provérbios, né? Que é o livro do sábio, capítulo 1, verso 7, nos fala sobre isso. O temor do Senhor é o princípio do conhecimento, na versão NVI, mas é em algumas versões da sabedoria. Então, irmãos, nós precisamos entender isso. E aquela igreja, por causa disso, irmãos, muitas maravilhas, muitos sinais eram feitos também naquela igreja. Algo extraordinário acontecia nela. E eu quero dizer, quando a nossa comunhão, juntamente com a igreja do Senhor, com Cristo, ela é algo que excede o normal, nós vemos também o extraordinário de Deus acontecendo. E nós precisamos lutar por essa comunhão em nossas vidas. Esse texto diz, irmão, no 44, que todos os que criam mantinham-se unidos. É por isso que eu disse agora há pouco, irmãos, qualquer parte do nosso corpo, se você tirar um pedacinho do seu dedo e deixar ele ali, irmãos, logo mais ele já está deteriorado, ele já estragou. E no corpo de Cristo, irmão, não é diferente. Não podemos estar fora em nenhum momento. A gente gosta de comparar sempre com a brasa que está ali no fogão de lenha. Enquanto ela está junto com as demais brasas, ela está acesa, ela está viva. Mas quando você deixa essa brasa sozinha ali, ela vai só diminuindo a sua luz, diminuindo até apagar. Então, irmãos, aquele povo, irmãos, a marca daquele povo, irmãos, era estar unido, era ter tudo em comunhão. Eu sei, irmãos, que o contexto nosso hoje é um pouco diferente.
A nossa dinâmica de vida, ela mudou muito. Inclusive as nossas relações, as nossas casas, tudo é diferente há 50 anos atrás. Não vou voltar nem muito longe não, há 50 anos atrás, talvez há 30 anos atrás, já era diferente. Olha que nós estamos em São Fidélis, uma cidade menor, que nós ainda temos a oportunidade de conhecer muitas pessoas. Às vezes até nem sabemos o nome, mas quando você vê passar, você tem noção, é do bairro ou não é, é da família de não sei quem. Nós ainda temos uma proximidade maior, mas quando você vai para os grandes centros, essa realidade, irmãos, tem nos afastado cada vez mais, tem nos levado a ter uma vida individualista. Eu gosto de falar, ver muito isso. Em Campos eu moro em apartamento. Apartamento, irmão, às vezes você conhece muito pouco o seu vizinho que está do seu lado, dorme ali, ó, parede com você, e você às vezes não conhece nada dele, diferentemente da nossa realidade, que você conhece o vizinho, você conhece todo mundo dele. E se você for para uma cidade maior, isso vai cada vez tornando um distanciamento maior entre as pessoas. Não tem essa unidade, não tem essa comunhão. Mas na igreja do Senhor precisa haver essa comunhão. E aqui na igreja do Senhor tem uma coisa, irmãos, que aqui não importa se é judeu, se é gentio, se é grego, não importa se é escravo, se é livre, se é rico, se é pobre, aqui não importa mais, nós somos um, nós formamos o corpo de Cristo. Essa é a nossa marca, essa é a nossa diferença. Porque aqui, irmãos, cada um tem o seu papel, tem a sua função no corpo, e isso faz toda a diferença. O verso 45, irmãos, fala que lá eles vendiam as suas propriedades. Havia uma expectativa diferente lá naquela época. A igreja primitiva, irmãos, estava vivendo num primeiro momento como se Cristo fosse voltar a qualquer hora. Então, se ele estava naquela expectativa que Cristo ia voltar rapidamente, então eles não precisavam de nada. Então eles poderiam vender tudo e partilhar uns com os outros. Mas se você olhar o Novo Testamento, essa orientação não é dada mais à frente. Mas aquilo que Deus tem nos dado deve ser usado para abençoar outras vidas. Aquilo que Deus tem te abençoado, não pense que é só para você usufruir, não. É para você ajudar também a quem precisa, porque a Bíblia fala que dar é mais bem-aventurado do que receber, irmãos. Atos 20, 35, a parte final nos fala sobre isso, que dar, irmãos, é mais bem-aventurado. É muito melhor dar do que ter que receber. Finalzinho fala ali, ó, finalzinho mesmo, mais bem-aventurada coisa é dar do que receber. Então aquilo que Deus tem lhe dado, irmãos, sabe que Ele te deu, que nesse mundo aqui nós somos apenas mordomos. Nós estamos apenas tomando conta, irmãos. Quando nós partimos daqui, irmão, nós não vamos levar nada. Como eu disse esse dia, caixão não tem gaveta, irmãos. Nós não levamos nada daqui. E aquilo que Deus tem nos dado é para o nosso bem próprio, claro que é para nós usufruirmos, é também, mas é para você ajudar e socorrer aqueles que estão precisando. Nós não podemos ser indiferentes à dor do outro, à necessidade do outro. Nós não podemos ver o que os outros estão passando, irmãos, e achar que isso é assim mesmo, que a culpa é dele mesmo, que ele que tem que resolver esse problema. Se eu posso de alguma maneira amenizar o sofrimento, a luta do meu próximo, eu devo fazer isso. Como eu falei agora há pouco, né, no dia 9 nós vamos estar em Campos, ali à noite, nas ruas, levando alimento, levando agasalho. É uma ação muito pequena, mas pelo menos naquela noite, irmãos, eles vão ter algo para se alimentar. Eles vão ter um cobertor para aquecer eles um pouquinho. Pelo menos naquela noite. Nós vamos poder sair daqui, um grupo vai sair daqui, nós vamos nos encontrar em Campos e vamos poder fazer isso. É uma noite só, mas é uma noite que nós já vamos poder abençoar aquelas vidas. Que nós já vamos poder levar uma palavra de alento, já vamos poder falar para eles que Jesus os ama, que Jesus tem um plano e um propósito diferente para a vida deles também. É só uma noite, se pudéssemos gostaria de ir mais vezes, mas se já é um começo, poder ir uma vez lá e ajudar. Talvez você não tenha condições de ajudar muitas pessoas, mas talvez você possa dar 1 quilo de alimento a alguém que está precisando. Talvez, irmãos, a única coisa que a pessoa está precisando é de uma boa palavra, de alguém que o escute às vezes. Ele não está precisando de nada material, irmãos, porque uma das maiores carências que nós temos hoje é exatamente no campo emocional, em que as pessoas muitas vezes estão precisando apenas de alguém que possa escutá-la, de alguém que possa compartilhar uma boa palavra com ela. E como igreja do Senhor, irmãos, isso faz parte do nosso papel, faz parte da nossa missão, cuidarmos uns dos outros. E o verso 46 continua que todos os dias, a igreja aqui, irmãos, se reunia todos os dias. A dinâmica de vida era igual à nossa hoje? Claro que não, irmãos. A dinâmica de vida era diferente.
mas ele se reunia todos os dias, continuava a reunir-se no pátio do templo, partia o pão em casa e juntos participavam das refeições com alegria e sinceridade de coração. Apesar que aqui, irmãos, quase todos os dias nós temos trabalho, não é isso? Segunda tem culto dos homens, terça, muitas vezes a MCM tem culto também, se reúne, quarta-feira o coral está reunido, quinta-feira tem congregação do Piraí, a MCM está visitando, tem embaixadores, mensageiros, amigos de missões, sexta tem culto, sábado é difícil que não tem alguma coisa, e domingo nós moramos por aqui. Então, irmãos, quase todos os dias nós estamos dizendo, glória a Deus por isso, que nós podemos estar juntos, trabalhando e participando da obra do Senhor. Mas aquela igreja, irmãos, todos os dias ela se reunia com alegria para poder servir ao Senhor. E para finalizar, irmãos, ele se uniu a Deus em adoração, louvando a Deus. O verso 47: e tendo a simpatia de todo o povo, e o Senhor lhes acrescentava diariamente os que iam sendo salvos. A comunhão da igreja, irmãos, prega o Evangelho de Jesus Cristo. A falta de comunhão, irmãos, da igreja também, infelizmente, afasta as pessoas de Jesus Cristo. E é por isso, irmãos, que a igreja precisa ser unida. Somos iguais? Não. Vai haver uniformidade? Não. Mas a comunhão e a unidade nós não podemos abrir mãos. Nós precisamos um dos outros. Nós precisamos estar juntos, porque juntos, irmãos, nós somos mais fortes. Juntos nós podemos mais. Como foi bom ontem, nós caminhando aqui pelo bairro, irmãos, com aquele grande grupo aí, aproximadamente 100 irmãos, rodando e caminhando, todo mundo junto ali, aquele momento, como foi bom, nós estávamos unidos, e tinha outros que estavam em casa, nos sustentando em oração, segurando as cordas ali também. Como é bom isso, irmãos. E nós precisamos, irmãos, pensar sobre isso, irmãos. Não abra mão da comunhão. Não abra mão, irmãos, de participar da causa do Senhor. E ontem foi muito bom, porque você via crianças, via a todas as faixas de detalhe. A Maílza, né, Maílza? Maílza, irmãos, estava ali, caminhou todos com a gente. No culto último, todo mundo sentado, a Maílza de pé, lá firme lá, ó. Você acha que era mais experiente no nosso grupo? Firme lá. Você via o Isaac, a Suzana, a Luísa, a Lorena e todos os demais nossos embaixadores, mensageiras, adolescentes, jovens e adultos, aquela alegria em poder participar e correndo, se alegrando, e a nossa tarde passou rapidamente. Precisamos estar juntos, irmãos, como igreja do Senhor. Precisamos caminhar juntos e precisamos um dos outros, precisamos estar em comunhão. Não abra mão dessa comunhão, irmãos, de estar juntos com a família de Deus, que está junto na casa de Deus. Mas talvez você possa estar pensando nessa manhã, mas como eu também posso ter essa comunhão? Só existe um jeito, irmãos, e é de graça, porque é pela graça de Jesus, é quando nós entregamos a nossa vida para Ele. Porque quando nós entregamos a nossa vida para Ele, nós passamos a fazer parte da família dele também, e passamos a fazer parte do corpo de Cristo, e passamos a fazer parte da comunhão da igreja. E mais do que isso, irmãos, a Bíblia nos diz que quando nós entregamos a nossa vida para Jesus, o Espírito Santo de Deus passa a morar em nós. O Espírito Santo de Deus passa a morar em nós. E nessa manhã, irmãos, que o Espírito Santo de Deus possa renovar no coração de cada um de nós essa comunhão, essa unidade, esse amor. Porque tudo isso, irmãos, só vai acontecer, sabe o que, irmãos? Se houver amor. Se não houver amor, irmãos, não vai haver comunhão. E a ordem de Jesus para nós é: amemos uns aos outros. 1 João 4:7. Amados, amemo-nos uns aos outros. Vamos juntos nesse verso? Amados, amemos uns aos outros, pois o amor procede de Deus. Aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. E o verso 8 ainda diz, para fechar: quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Amém, irmãos? Que esse amor de Deus nessa manhã inunda seu coração, alegre a sua vida, a sua família, a sua casa, e que essa comunhão que deve prevalecer na igreja do Senhor se estenda por onde você andar, lá na sua casa, lá na sua vizinhança, lá com seus familiares, lá no seu local de trabalho, que aonde você estiver, essa comunhão siga com você, e que a luz de Cristo possa refletir na vida de cada um de nós.